Abramos nossas Bíblias no livro de Zaqueu, ou no livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe a Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua presença. E agora nós vamos meditar na Tua Palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa nos orientar, nos disciplinar, nos transformar, nos libertar, que o Senhor possa fazer uma obra completa em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos? Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. Naquela época era uma linda cidade, conhecida como a cidade das palmeiras, muitas tamareiras, uma cidade muito bonita de se passar o inverno ali. E naquela cidade havia um homem chamado Zaqueu. Talvez ele era até menor ou igual a mim. Eu estou falando menor para eu não ficar por baixo, né? Eu também sou baixinho. E Zaqueu, ele era como muitos de nós quando estávamos longe de Cristo. E a Bíblia diz que quando nós estamos longe de Cristo, a nossa situação é uma situação terrível. Davi diz que eu nasci em pecado e em pecado eu fui concebido. Quando nós lemos também o livro de Efésios, ele também mostra uma situação terrível. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus pecados, mesmo caminhando no meu dia a dia, mesmo trabalhando, mesmo casando, tendo filhos, tendo família. A Bíblia diz que a nossa situação era de morte espiritual. Eu não tinha nenhuma comunhão com Deus, estava totalmente longe, distante, e buscando saciar os meus prazeres, de todas as formas. E loucamente, como Zaqueu, nós íamos caminhando nesse caminho escorregadiço, cheio de lama, e se perdendo a cada dia. E pior ainda, quando estamos longe de Deus, também não estamos bem com ninguém.
Estamos cheios de conflitos dentro do nosso coração. Nós queremos saciar a nossa fome de Deus, mas não sabemos como. E aí fazemos das coisas ídolos para o nosso coração. Adoramos tudo, menos Deus. Buscamos em tudo, em menos Deus. E assim vamos caminhando desta forma. E o livro de Efésios também diz que antes, a minha vida sem Jesus Cristo, eu era escravo do diabo. E o texto mostra como se eu fosse uma marionete do diabo. Eu ia vivendo sendo enganado. E cada vez mais distante de Deus. E estava esse homem que ele era muito rico na sua cidade. Muito conhecido. Ele era um cobrador de impostos. E ele ganhava muito dinheiro, mas de forma errada. Roubando, enganando. E ele achava que a vida era assim. O mundo é dos espertos. Quanto mais eu ganhar, mais eu serei mais influente. Quanto mais eu ganhar, eu serei mais rico. Uma vez um amigo meu me disse: Joel, eu quero abrir uma igreja. Eu falei assim, eu já fiquei meio assim, porque não é crente, né? Eu falei, aí vem, né? Eu falei assim, mas por quê? Eu quero abrir uma igreja chamada Triangular. Triangular? Eu falei, ele deve ter visto uma igreja quadrangular. E eu falei, mas por que você quer abrir uma igreja? Eu quero ser muito rico. Eu falei, olha, você não pode confundir obesidade com riqueza, hein? Ele olhou para mim e falou assim, como assim? O dinheiro às vezes não, o dinheiro sempre, quando ele é buscado como se fosse Deus, ele vai fazendo você se engordar. E mal você sabe que ele está fazendo mal para você, mas você não se importa. E aquilo está te matando a cada dia. E eu falei, quando Deus dá riquezas para alguém, é para ele administrar para a glória de Deus. É só olhar para os homens do Antigo Testamento, principalmente aqueles que assumiram grandes posições, como Daniel. Toda a vida dele foi para a glória de Deus e não para ele. Ele sempre estava pensando na vontade de Deus. Isso podemos ver Moisés. Isso podemos ver José. Quando deu poder, riquezas para alguém, foi para ele administrar, para que muitas e muitas mais vidas fossem abençoadas. Mas quando você busca para apenas o seu prazer, só você é beneficiado e milhões de pessoas morrendo. É só olhar nos jornais. É só ver o dia a dia da nossa sociedade. As pessoas se afundando cada vez mais. Um país tão rico e pessoas tão carentes. Este é a triste realidade daquele que busca o dinheiro como se fosse Deus. Como se aquilo fosse saciar a sua vida, a sua alma. E Zaqueu caminhava assim. Só que aconteceu algo. Algumas pessoas começaram a aproximar dele e dizer: você já ouviu falar de uma pessoa chamada Jesus? Ele não. E eles começaram a falar das grandes coisas que Jesus estava fazendo. Os milagres. Vi aquele homem realizar tantas coisas boas para as pessoas. Dar a elas esperança. Dar a elas salvação. Dar a elas libertação. E isso ficou martelando na cabeça deste homem. Eu imagino que cada vez que ele roubava,
vinha uma pergunta na cabeça dele: vale a pena roubar? Vale a pena vencer na vida, passando por cima das outras pessoas e sendo um espertão? E um dia ficou marcado a vida daquele homem. Jesus estava passando na cidade de Jericó, e assim que ele soube, ele falou assim: eu quero ver esse homem. Isso mostrava que algo estava inquietando o coração dele. E ele sabia que no fundo tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía e que ele estava adquirindo dia mais dia, não saciava o seu interior. E ele precisava conhecer este homem. E ele, numa das ruas, ele sobe em cima de uma figueira, de um sicômoro, e ele fica esperando para ver Jesus passar ali. Mas ele nunca imaginava que Jesus iria parar e olhar para ele. É assim quando o pecado adentra o coração do ser humano. Ele acha que é impossível chegar-se até Deus. Ele sabe no fundo dos seus pecados. Ele sabe que ele tem se afastado de Deus. Ele sabe que ele está fazendo as coisas erradas. Mas ele acha que Deus nunca vai sujar suas mãos. E para vir neste mundo, Jesus teve que sujar suas mãos, para lidar com homens como eu e você, pecadores, miseráveis, desesperadamente corruptos. E Jesus vem com o único propósito de nos alcançar. Embora o homem ache que Deus nunca vai olhar para ele, Jesus mostra que isso não é uma verdade. E Jesus chega naquele lugar e olha para cima e vê aquele homem ali. E Jesus diz: Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. Hoje eu quero conversar com você. Eu quero mostrar para você que existe uma nova vida a ser vivida. E que os tesouros estão lá no céu, onde a traça, onde a ferrugem não corrompe, não põe fim a isso. O que Deus tem preparado para nós é eterno. E Zaqueu fica impressionado, fala: mas comigo? Sim, mas é estranho mesmo, né? Jesus tem cada lugar para nos encontrar. E se nós formos contar, são os lugares mais estranhos e diferentes. Claro que a não ser na igreja, né? Mas no caso dele aqui foi atípico. Em cima de uma árvore. Já pensou que lugar estranho de Jesus nos encontrar? E sempre é um lugar estranho quando as nossas vidas estão embrenhadas no pecado. Porque Jesus tem que ir lá, nesses lugares mais estranhos, nos alcançar. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. O mais fantástico em Jesus é que ele vai quebrando todas as barreiras. Como foi a pregação do pastor Williams ontem, Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele vai nos lugares em que ninguém quer ir. E um dia eu inventei fazer uma oração para Deus. Falei: Senhor, me leva onde ninguém quer ir. Me usa onde aqui ninguém quer pegar. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Meus irmãos do céu, eu tenho uma amiga minha que ela é médica e ela trabalha junto. Então eu cuido da parte espiritual e ela só da carcaça. Porque as pessoas que a gente tem encontrado só dá a carcaça mesmo. Pessoas totalmente destruídas. E às vezes inverte. Ela vai cuidar do corpo e ela fala: isso aqui é a alma. Aí ela me liga e fala: Joel, é com você.
pessoas totalmente destruídas. Nós vamos ver aqui que ninguém queria saber desse homem. Até mesmo os crentes acabam sendo enganados às vezes. Um dia eu ouvi um rapaz dizer o seguinte: olha, o Alfredinho, desculpa porque tem algum Alfredo aqui, hein? O Alfredinho, só falta ele se batizar para ser crente. Eu falei: como assim? Ele é tão bonzinho. E as pessoas confundem isso, que as pessoas boas é que vão herdar os céus. São as pessoas que reconheceram que são pecadoras, são as pessoas que reconheceram o seu estado desesperado sem Deus, que tenham feito coisas absurdas ou não, mas são pecadores. São essas pessoas que vão entrar no céu, porque creem que Jesus pode resolver a sua situação de pecado. Não é bondade. Senão eu garanto para você, eu estaria na lista dos que estariam dando mais cestas básicas no Brasil. Claro que não é tanto assim, eu não ganho tanto assim, né? Mas pelo menos umas 2 cestas por mês eu ia estar dando, né? Para garantir meu lugar no céu. Mas não é isso. Não é isso. E as pessoas vão se enganando. Eu fazia parte da Associação dos Deficientes Físicos de Araraquara, bem no início. E eu achava fantástico aquelas pessoas tratar tão bem os deficientes físicos. E eu olhava e falava assim: que amor lindo, seria bom se a igreja fosse assim também. Isso no meu começo de fé, né? Até um dia que uma delas sentou ao meu lado. E ela disse: Joel, sabe por que eu estou aqui ajudando os deficientes físicos? Aí eu abri um sorriso, né? Claro que eu sei, é o amor. Ela falou: não, eu estou aqui para ganhar a minha salvação. Eu dou aqui e recebo lá. Eu fiquei desapontado, porque eu me senti usado. Alguém fazia o bem por mim, porque eu sou um coitadinho. Aí essa pessoa ganhava crédito nas minhas costas. Eu falei para ela que era só Jesus. Só Ele pode mudar a realidade da nossa vida. Ninguém mais. Não são atos apenas de bondade com segundas intenções. É Cristo. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Toda aquela cidade sabia que aquele homem não prestava. E todos o ignoravam. Até mesmo aqueles que eram conhecedores da Bíblia, conhecedores da palavra, estudiosos, quando via aquele homem, eles cortavam o caminho, fugiam. E muitas vezes nós estamos assim também. Olhamos a vida daquele miserável e cortamos, porque ele é mau. Ele talvez é um traficante, ele é um ladrão, um mau político. Mas nós olhamos e falamos assim: com essa pessoa eu não me influencio, com essa pessoa eu não me associo. E aí vai. Certa vez eu estava contando uma experiência para uma amiga minha que eu tive. Ela disse assim: você tem um problema, Joel. Eu falei assim: mais um. Eu falei: qual? Quando você vai evangelizar, você... como é que fala? Perdi a palavra. Você se envolve demais com as pessoas. Eu falei: mas como eu não vou me envolver? Jesus se envolveu comigo. Ele foi até onde eu estava. Ele viu a minha situação, e como eu não vou me envolver? Só vou contar um pedacinho da história, é rapidinho, tá bom? Eu estava desempregado. Antes eu estava trabalhando numa usina. E aí eu fui mandado embora, e minha família estava numa situação muito difícil.
E meu tio sofreu um infarto, minha tia teve um problema de saúde, foi terrível. E eu fui procurando emprego e as portas todas se fechando. E aí eu fui trabalhar numa cantina lá na Unesp. E eu trabalhei 3 meses e não recebi um tostão. Aí eu falei, ah Deus, aí só tá de marcação comigo, hein? Caramba! E aí eu só ficava lendo a Bíblia e orando e pedindo para Deus uma resposta. E quando eu achei que ia ganhar alguma coisa, o dono da cantina foi preso. Aí eu peguei e fui no banheiro, que a coisa estava ficando feia, e fui orar. Falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer, o que o Senhor está querendo? Aí eu estava lendo tanto no Antigo Testamento, que até parecia um profeta que apareceu perto de mim e falou o seguinte: não temas. Eis que estarei convosco. Foi lá dentro, sabe? Aí eu peguei e não contentei e fui atrás do cara que estava preso. Peguei o ônibus quebrou. Falei, tá bom, eu fico. Aí passou a tarde e soltaram o cara lá. Aí ele ficou no jardim me esperando, mandou me chamar. Eu fui lá e falei assim, agora esse cara vai ver. Vai ver que com crente não se brinca. Até esquematizei assim, eu cheguei e falei assim, você é muito pi, pi, pi. Mas não é essa palavra não. E ele vai ver o que é bom para tosse. Aí eu cheguei lá com cara de mal, né? 1,50 m, de muita disposição. Aí eu falei assim para ele, olha cara, ele falou assim, Joel, você é um anjo que Deus me mandou, cara. Eu falei, não é brincadeira, cara. Meu anjo, meu pai. Não brinca com isso não. Eu falei, o que tá acontecendo? Joel, eu não sei como sair dessa situação. E ele começou a chorar e eu falei, eu tenho o coração mole, viu? Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, cara. Só que é o seguinte, se Deus falar o seguinte, cadeia, eu vou te levar para cadeia, hein? Mas se Deus te livrar, tudo bem, ok? Ele, tá bom, vamos orar. Aí oramos pedindo para Deus abrir uma porta. Passou 2 horas. Chegou os primos deles, não sei de onde. E o pessoal era envolvido com a polícia. Conhecido, polícia. Eles fizeram uma ligação lá. Aí nós fomos todo mundo para a cadeia. Assim, falar com o delegado para ver como resolveria o problema dele. Aí a gente chegou na porta da delegacia. Vamos dar as mãos, vamos orar. Aí a gente orou pedindo para Deus abençoar que tudo fosse direitinho, hein? Se fosse preso, ia ser preso. Ele, não, tudo bem. E é para falar tudinho. Todos os cheques que você roubou. Ele, tá bom, Joel. E eu falei, eu tô de olho, hein? E ele chegou lá e entra, não entra, entra, não entra. Aí vinha 2 caras grandão. E a gente falou assim, moço. O cara falou assim, quem é vocês? Eu falei, eu sou o Joel e ele é o fulano. E eles falaram assim, olha aqui, vocês vieram em paz? A gente olhou para a cara do outro. São amigos? Somos. Eu também sou amigo de vocês. Ele nos abraçou, era um investigador. E eu falei assim, parece brincadeira, o que está acontecendo? Aí fomos falar para o delegado, vem aqui que eu vou levar você até o delegado. Aí eu sentei lá e só de olho no cara para ele falar tudo, né? Aí ele chegou e falou assim para o delegado, delegado, eu fiz umas besteiras. Aí o delegado, rapaz, todos nós fazemos. Eu achei aquilo estranho, né? Eu pensei que o cara já ia pegar o gema. E ele falou assim, sabe, que eu peguei um cheque, eu falei assim, eu peguei vários cheques das pessoas. Olha só, vamos fazer o seguinte, você pode pagar essas pessoas? O cara, eu falei pro cara, pode, claro que pode. Porque eu que estava cuidando da cantina, né? E aí o delegado falou assim, então se vocês pagarem direitinho, nós vamos resolver isso da melhor forma possível. Aí quando a gente saiu de lá, a gente estava exultando de alegria, porque Deus estava abençoando. Falei, mas tem que ser do jeito de Deus, hein? Certinho. Se for preso, vai ser preso. Se não, ele não, tudo bem, eu faço tudo o que você quiser. E aí foi um período que nós fomos trabalhando para que ele pagasse todos os talões de cheque roubados. E no final,
Sabe o que aconteceu? Me acusaram de ser ladrão, porque eu estava muito calmo. Aí os primos dele falaram assim: o Joel está muito calmo. Eu falei: gente. Aí foi decidido que ele iria perder a cantina e que ele iria dar, e que ele tinha que ir embora. Eu falei: beleza. Aí no final ele foi fazer as partilhas, um saco de arroz para o cozinheiro, refrigerante de cerveja para o outro fulano. Eu falei assim: qual que será que vai ser a minha parte? Olha, gente, eu trabalhei, não ganhei uma balinha. Aí eu falei assim com Deus: mas Senhor, nada. Meu tio sofreu um infarto, meu primo eu estou desempregado, fulano, e nada. Aí aquele versículo veio na minha mente: você veio para servir e não para ser servido. Eu falei assim: não está aqui quem falou, Senhor. Ok, vamos servir. Mas meus irmãos, quando nós estamos dispostos a servir a Deus, não tem como não nos envolver. Não estou te dizendo que você tem que se envolver cegamente, tolamente, mas não tem como não sujar as mãos, como Jesus fez por mim e por você. Jesus vai a essa cidade e vai falar com um homem que não era bem quisto pela sociedade. As pessoas, quando viu, ficavam horrorizadas, porque sabia que ele tinha roubado e que ele era vítima. E talvez esse senso de justiça humano, maligno, afastou aquele homem de conhecer a verdade antes. Mas Jesus vai à sua casa e Jesus se revela a ele. Jesus mostra essa pessoa que a Bíblia nos descreve como aquele que é o Salvador, aquele que é o Senhor, aquele que veio para nos salvar, transformar nossas vidas, nos libertar totalmente do pecado, perdoar as nossas dívidas e fazer uma obra nas nossas vidas e nos chamar ainda por cima para servi-lo, para ser bênção na vida de outros. E aquele homem vai ouvindo Jesus em tudo o que ele está falando, e aquele homem de repente dá um salto e diz: olha, se eu roubei alguém, eu quero devolver, vou dar a metade para os pobres. Claro que aquele homem tinha roubado, ele tinha consciência disso, mas aquele encontro com Jesus é marcante. Uma pessoa que diz que teve um encontro com Jesus, mas sua vida continua na mesmice, nunca encontrou Jesus verdadeiro. Eu ouço as pessoas dizerem de pessoas que teve experiências incríveis, que caem no chão, que são arrebatadas, mas suas vidas continuam ali caídas, continuam as mesmas pessoas. Esse homem demonstra isso, que houve uma transformação na sua vida. E o livro de Tiago nos mostra claramente no capítulo 2, de que fé e obras andam juntas. E aquele homem demonstra através da sua obra, ele se desprende. E muitas das vezes nós vemos pessoas, crentes dentro da igreja, que não se dispôs dos velhos hábitos, dos seus ídolos, continuam sendo gananciosos, orgulhosos, fazendo acepção de pessoas, e as oportunidades vão passando. Mas como Deus é generoso, sempre usa um outro, mas a obra dele sempre continua. E esse homem se desprende totalmente. Não é fácil. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí começa um discipulado, onde nós vamos nos aproximando dele, conhecendo ele mais e mais, e as coisas vão se desprendendo, e nós vamos ficando cada vez mais aliviados. A Bíblia também diz que só há dois caminhos, um estreito e um largo. E se nós estivermos com toda essa carga de pecado, de ídolos, não dá para passar por esse caminho estreito. A única coisa que você leva nesse caminho estreito é Jesus. E Zaqueu entendeu isso. Ele falou: opa, já arrancou daquele peso das suas costas.
e quis passar pelo caminho só com Jesus. Porque tudo passa. Tudo é passageiro. Aquele homem viu que as suas viagens não era tão importante do que ser fiel a Deus. Que a sua casa chique, naquela bela cidade, não era mais importante do que Jesus. Não estou dizendo que você não deve lutar por uma boa casa. Tem que lutar para o melhor. Mas que isso não seja, que isso não venha tomar o lugar de Jesus. Aí começa o problema. E Jesus fica tão feliz. Ele diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus teve muito encontro com outras pessoas e não fez uma declaração como esta: hoje houve salvação nesta vida, nesta pessoa. Eu entrei na casa dele, agora vou cear com ele, vou ser bênção na vida dele, e eu vou usá-lo como instrumento vivo nas minhas mãos. Outra vez apareceu um outro jovem, e ele chegou empolgado com Jesus. Às vezes eu tenho medo de pessoas muito empolgadas. E ele disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bem alto, para todo mundo ouvir, para mostrar que ele tinha um grande interesse aos céus. E Jesus falou: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E a conversa perdeu aquele tom de início. Mestre, como irei para os céus? E Jesus: vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. E aí, aquele silêncio. Eu me dispor, me desfazer, e o homem fica com as suas mãos encolhidas. Certa vez um pai viu o dilema do seu filho. Estava com um grande garrafão e caiu uma moedinha, e ele pegou a moedinha lá e ia puxar a mão, mas não dava para passar. E ele falou assim: filho, deixa essa moedinha que o papai te dá mais. Não, esse é garantido. Pelo menos esse é garantido. Mas não era garantido porque ele não conseguia tirar de lá. E o homem vai vivendo assim. Endurece o seu coração. Endurece o seu coração. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muitas das vezes nós ansiamos ter tido ou ter uma experiência como de Zaqueu. Já pensou? Jesus bateu na sua porta e você abre, pois não, eu sou o mestre, e eu vim almoçar na sua casa. E algumas pessoas ficam esperando isso, experiências grandiosas. Eu digo para você, grandioso é ter fé. Não quando acontecem grandes coisas, mas quando a palavra de Deus é lida e você crê. Entende? O extraordinário, muitas das vezes, é para quebrar, arrebentar um coração de concreto. Entende? O padrão de Deus é a palavra. Quando domingo após domingo a palavra é ensinar aqui, de manhã, à tarde, à noite, durante a semana, e você vai assimilando, bebendo, comendo a palavra de Deus. O normal é essa simplicidade da palavra, é você crer nela, e isso é extraordinário, porque não precisou o mar vermelho abrir para você, precisou uma única palavra. Uma única palavra. Esse é o poder de Deus. Se nós cremos na sua palavra, a vontade de Deus vai se realizar nas nossas vidas. Ele vai nos abençoar, vai nos conduzir e vai nos usar como instrumento vivo nas suas mãos. O encontro de Jesus é assim. Quando ele acontece, vidas são salvas, há desprendimento, há o amor brotado nos corações, as vidas são transformadas, há mudanças reais, e não precisamos
fazer cultos de fachada. Não, só a palavra de Deus, que convence o homem pela ação do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que nós possamos ser servos fiéis, que nós possamos ser homens que se desprendem de toda a carga, porque neste caminho é só Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, e que nós possamos também nos desprender de tudo aquilo que nos cega. Abençoe o teu povo, em nome de Senhor Jesus, com a sua doce palavra. Amém.